vai dar prosseguimento. Boa tarde a todos. Agora eu vou chamar o próximo palestrante, que é o professor Francisco. Professor Francisco Manuel Camarinhas Cerdoura, que é da Universidade de Lisboa. Ele nos traz hoje a palestra Cidades Resilientes às Mudanças Climáticas. O professor Francisco, ele é professor associado no Departamento de Tecnologia da Arquitetura, Urbanismo e Design. Ele é membro efetivo do Centro de Investigação, Pesquisa em Arquitetura, Urbanismo e Design da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Lisboa. E ele é membro do Design Computation Group. Ele lidera o grupo de dinâmicas urbanas e ambientais e recebeu seu PhD em Planejamento Regional e Urbano pela Universidade de Lisboa. Teve uma passagem pela University College of London e recebeu seu grau de mestre em Planejamento Regional e Urbano pela Universidade Técnica de Lisboa, tendo feito um semestre no Departamento de Civic Design na Universidade de Liverpool. E atualmente ele é membro do Colégio de Arquitetos Urbanistas, onde ele foi vice-coordenador, é membro de alguns conselhos editoriais de periódicos nacionais e internacionais, onde ele atua como revisor, e ainda é membro de vários conselhos científicos de conferências internacionais revisadas por pares. Ele tem uma vasta experiência e interesses de investigação, pesquisa, onde incluem questões relacionadas com sintaxe espacial, configuração urbana, desenho do espaço público, uso do espaço público, mobilidade sustentável, desenvolvimento local, planejamento participativo, gestão de planejamento urbanístico, coesão territorial e o turismo. E agora eu convido ele para começar a palestra para vocês. Uma ótima palestra a todos. Percebi. Boa noite a todos. Boa noite, se calhar é boa tarde para vocês. Nós aqui já estamos quase a chegar ao final do dia, estamos quase a entrar na noite. Bom, eu agradeço, em primeiro lugar, em meu nome pessoal e em nome da Faculdade de Arquitetura e da Universidade de Lisboa, o convite que nos foi estendido pela Universidade Federal do Unipampa e da escola, do campo de Caçapava, para participar neste seminário, e também o convite amável da Juliana, da professora Juliana, para também conseguirmos juntar a vocês. Eu peço desculpa um pouco, talvez, pelo tema que vos vou trazer, que pode não ser muito na linha das vossas temáticas cotidianas, mas nós, ou pelo menos eu, em grande parte, trabalho com cidade, quer na vida profissional fora da universidade, quer dentro da própria universidade, e tem sido, digamos, este o grande tema e a grande preocupação que me tem levado a fazer várias investigações ao longo destes meus anos de carreira, que já são alguns, mas pronto, estamos sempre a aprender todos os dias e nada disto é uma novidade para nós, talvez para vocês sejam alguns destes temas. Eu vou-vos trazer mais inquietações do que propriamente certezas, porque nós não temos certezas sobre nada. E estas inquietações levam-nos a ir procurar soluções para problemas que são prementes num sistema que é muito complexo, que é a cidade. É um sistema qual todos nós conhecemos, porque habitamos nele, vivemos, as cidades cada vez são aglomerações não só de pessoas, mas também económicas, de uma série de outros aspectos, com alguns reflexos menos positivos, nomeadamente a qualidade do ar, a poluição sonora, os constrangimentos devido a
os engarrafamentos, enfim, uma série de coisas. Mas também tem lados positivos, depende um bocadinho do tipo de aglomerações que se vão fazendo, sabendo que hoje em dia a tendência é para as mega aglomerações, aquilo que nós chamamos as grandes áreas metropolitanas e as grandes metrópoles. As cidades com mais de 20 milhões de habitantes vão crescer exponencialmente, ou pelo menos de uma maneira pouco pensada, até 2050, não vamos falar dessas cidades, vamos falar de algumas cidades grandes, e os problemas que as cidades trazem sobre, enfim, o desafio humano, e a qualidade de vida que os homens têm nessas cidades, sobre vários e múltiplos aspectos, e depois vamos tentar encontrar aqui algumas hipóteses de solução, sobretudo no repensar a cidade ou reprojetar a cidade, tendo em conta ou por base um pouco os modos de transporte suaves, que hoje também já começam a estar um bocado na moda, não só por questões dos combustíveis fósseis, da limitação que eles começam a ter, os problemas, enfim, que esses combustíveis também, pelas suas reservas também não serem, como é que eu vos vou dizer, não serem inesgotáveis, elas também já se começam a esgotar, já encontramos outras soluções e, sobretudo aqui na Europa, um pouco tem havido a tentativa de ir deixando, aliás agora até bastante premente com a guerra que nós temos na Europa, infelizmente há 70 anos que não tínhamos um conflito no centro da Europa e agora passamos a ter, enfim, espero que por pouco tempo, vamos ver o que é que esta demanda nos vai trazer. Deixem-me só voltar aqui um bocadinho atrás, esta apresentação não é muito longa, tem aqui 2 ou 3 animações pelo meio para tentar aliviar um bocadinho este tema, mas ela vai estar estruturada nestes 3 pontos, portanto, no repensar a mobilidade urbana, porque ela tem sido um foco de problema sobre vários aspectos, e nós já vamos vê-los, o reprojetar a cidade, e vou-vos trazer aqui algumas das soluções, incluindo a própria cidade de Lisboa, sobre a qual nós temos trabalhado no encontrar e no desenhar de algumas soluções em parceria com o próprio município. Enfim, estas coisas são coisas lentas, mas já existem algumas que podem ser vistas e experienciadas, e depois uma pequena discussão de 2 ou 3 temas mais interessantes. Eu agora queria vos mostrar uma pequena coisa, só para vocês perceberem que as cidades continuam ainda a ser aglomerações de pessoas, sobre vários pontos de vista, de bens, até sobre o ponto de vista económico, e eu vou trazer aqui um pequeno videozinho, de 1 minuto ou menos que isso, em que vos vai mostrar a evolução do mundo nos últimos 70 anos, mais ou menos, e a forma como as grandes cidades têm crescido, sobretudo na zona do Sudoeste Asiático, algumas também em África e também na América Latina, onde vocês estão, não é? Mas pronto, vamos ver primeiro e depois vamos pensar. Portanto, Angel já em 2012 previa porque ela tinha feito um estudo até bastante interessante, em que ela já identificava cerca de 4.000, um pouco mais, cidades espalhadas pelo mundo inteiro com mais de 100.000 habitantes, que já começam a ser cidades com alguma dimensão, e é aqui que se começam a aparecer e a suscitar os problemas para as cidades, não é?
portanto, e o Gell, a propósito desta imagem, eu não sei se vocês já ouviram alguma vez falar em Ian Gell, é um arquiteto dinamarquês que tem trabalhado muito sobre o espaço público e tem feito várias intervenções, não só na Dinamarca, mas também um pouco espalhadas pelo mundo inteiro. Também participou em determinados momentos no repensar o desenho da cidade para a cidade de Lisboa, que trouxe bastantes contributos e interessantes, bastante valiosos até, mas ele dizia que ainda hoje nós continuamos a desenhar cidades para os carros. E esta imagem de Los Angeles, que é enfim, tem a felicidade de ser uma imagem e ser uma realidade, para vocês terem uma noção do que começa a ser numa aglomeração com mais de 40 milhões, estamos a falar apenas da área metropolitana, o caos que é e o impacto que as vias rodoviárias começam a ter até no próprio tecido da cidade, não é? Limitando-a, segregando-a em alguns aspectos, e esta é uma imagem de bastante confusão. Eu então vou passar o tal videozinho para vocês perceberem como é que isto vai acontecer. Ele é muito rápido, e se vocês prestarem atenção, isto começa em 1955, portanto, e começamos a ter aqui algumas cidades que vão crescendo, e se repararem, toda esta zona aqui do Sudoeste Asiático começa a crescer, ali a América do Sul também, São Paulo, estas cidades todas aqui à volta, África, se vocês repararem, a América do Norte ainda continua a ser, enfim, um dos aspectos, um dos locais onde isso acontece mais, mas não é, digamos, aquilo que é importante. Esta é uma imagem de uma intervenção feita nos Estados Unidos, no Minnesota, que tem a ver um pouco com as... nós chamamos-lhe cidades novas, mas isto tem a ver com o urban sprawl, de alguma maneira, que são estes novos bairros que se vão construindo fora das cidades e que vão pressionando as cidades, ao mesmo tempo também vão segregando a própria cidade, porque eles são autónomos, têm, enfim, não têm trabalho, mas têm lazer, têm espaços para compras, os shoppings, essas coisas todas são espaços residenciais, e estes grandes espaços, ou estas grandes aglomerações, têm um problema muito grave, que é geram muitos movimentos pendulares, sobretudo de carros. Os americanos não têm muitos transportes públicos, trabalham mais, ou por outra, deslocam-se, sobretudo, utilizando o transporte individual, e isso gera graves problemas. Um deles, talvez, aquele que nós conseguimos olhar assim de uma maneira mais rápida, é para a quantidade de acidentes que nós já começamos a ter, não é? E o impacto que isso tem, se vocês olharem para estes números em termos de Europa, 400 mil, acima dos 400 mil, isto já começa a ser muito preocupante, e isto tem vindo a crescer, apesar de todas as, como é que eu vos vou dizer, todas as promoções, passa a expressão de levar uma condução mais segura, mais defensiva, enfim, essa publicitação não tem vindo a fazer muito efeito, porque todos os anos, em vez de diminuir, aliás só houve um ano, que eu acho que foi em 2018, em que esse número desceu um bocadinho, depois a partir daí voltou outra vez a crescer, e enfim, tem trazido, nós só falamos aqui de vidas perdidas, mas existem um outro aspecto que é, sob o ponto de vista económico, também é muito preocupante, que é o facto de os custos com as pessoas que ficam limitadas nas suas capacidades, porque perderam pernas, perderam braços, ficam acamados permanentemente, enfim, uma série de coisas.
E é importante que todos nós saibamos isso, porque isso tem a preocupação de nos deter um pouco aqui sobre esta questão. Trago-vos aqui uma outra imagem que tem a ver um pouco com aquilo que os ingleses, isto é uma imagem de Londres, aquilo que os ingleses chamam o fog, portanto aquele nevoeiro, que não é propriamente um nevoeiro, mas é assim um sintoma de poluição atmosférica, já com uma grande expressão, se bem que o fog era gerado pelo aquecimento das casas, porque eles no aquecimento das casas no século XIX, na viragem para o final do século XIX, viragem para o século XX, utilizavam o carvão para aquecimento das casas, com braseiras, com lareiras, com essas coisas todas. Isso hoje praticamente não existe, ou não existe mesmo, mas existe, enfim, uma grande demanda de carros a chegarem todos os dias à cidade e a poluição atmosférica começa a ser, aliás, bastante preocupante. Esta imagem, ela revela-se aqui um pouco interessante, não tanto pelo gráfico em si, mas se vocês perceberem o que é que gera a grande poluição aqui nas cidades. Ou seja, nós temos aqui grupos que são dos vários poluentes que são preocupantes e sobre os quais nós procuramos reduzir a concentração dessas partículas no ar das nossas cidades, mas sobretudo aquilo que cria mais é o transporte rodoviário, que é esta mancha verde. Depois temos aqui outros vários modos de transporte, desde os barcos por aí fora, não sei o quê, que também têm alguma preocupação, e a aviação em si, até porque a aviação nos últimos, enfim, nos últimos 5, 6 anos tem tido um incremento muito grande, eu penso que de uma maneira geral pelo mundo inteiro, quase todos vocês conseguem comprar em viagens low cost, pelo menos aqui na Europa é muito comum os alunos conseguirem viagens low cost muito baixas, na ordem dos 20, 30 euros, para irem passar uns dias num outro país qualquer, enfim. E isso tem a vantagem das pessoas poderem viajar, que é ótimo, tem a vantagem das pessoas poderem enriquecer a sua base cultural, também é ótimo, mas tem, entre outras, tem uma desvantagem muito grande, que é o facto de passar a existir uma maior movimentação aérea, que são talvez, os aviões neste momento, são talvez dos elementos geradores de poluição mais gravosos que nós temos na nossa sociedade, por enquanto, não é? Enfim, comparáveis ou mais ou menos comparáveis ou à poluição que é largada ou que é lançada na atmosfera pelo transporte marítimo de mercadorias, que é talvez a par da aviação, dos elementos mais poluentes, não tanto pelo facto de ser um transporte pesado, mas pelo tipo de combustível que utiliza, que é um combustível muito pouco tratado, portanto são quase naftas, muito pouco, são o subproduto da refinação de petróleo, não é? Portanto, e todos aqueles elementos poluentes, sem qualquer tratamento, são queimados e são lançados outra vez na atmosfera. Eu queria-vos aqui mostrar uma comparação bastante interessante, eu acho esta imagem muito feliz, que é o mesmo conjunto de pessoas que são, enfim, o número de utilizadores de um autocarro, traduzindo isto para brasileiro, ônibus, vamos lá ver se eu não exagerei muito na tradução, que são sensivelmente 60 pessoas, se nós quisermos,
que é a imagem da esquerda, peço desculpa, que é a imagem aqui à esquerda. Portanto, eles ocupam este retângulozinho e vêm todos felizes dentro deste autocarro. Se eles utilizarem um modo de transporte suave, as mesmas 60 pessoas que estão dentro do autocarro, os seus veículos ocupam um pouco mais de cidade. E as mesmas pessoas, se vierem cada qual no seu carro, que é aquilo que normalmente acontece nas grandes cidades, as pessoas não fazem muito, talvez as novas gerações façam um bocadinho de car sharing, o que é ótimo, tenho alguns exemplos onde isso acontece, mas não fazendo, reparem bem que a quantidade de carros para transportar as mesmas 60 pessoas ocupa uma rua inteira, com 4 faixas. Portanto, estão a ver, não é nada simpático, depois tudo isto a lançar, enfim, poluição para a atmosfera, traz-nos estes problemas que nós vamos começar agora a falar, e eu trouxe esta imagem para vocês terem uma ideia do que é o buraco negro no investimento em rodovias. A Europa, de uma maneira geral, deixou de subsidiar, eu estou a falar isto através da Comissão Europeia, portanto, da União Europeia. A União Europeia tem financiado para todos os Estados, ou financiou para todos os Estados, grandes infraestruturas, entre elas as autoestradas, e neste momento não está a financiar nem para os novos membros que estão a pedir a adesão à União Europeia, este tipo de infraestruturas. Neste momento, a grande preocupação da Europa é o transporte pesado, sim, mas em comboio. Torna-se talvez o grande twist que pode ser feito aqui, ou grande viragem, se quiserem, numa palavra mais portuguesa. Mas olhando aqui para este buraco negro, o que é que nós começamos por ter? Começamos por ter o congestionamento das vias. As vias cada vez estão mais congestionadas, nós demoramos mais tempo a chegar, vemos mais carros na rua, vai aumentando cada vez mais a pressão pública para aumentar a capacidade das vias, para se fazerem mais autoestradas, para se fazer mais vias dentro das autoestradas, enfim, há uma grande coisa. A capacidade tem que crescer, é óbvio, ou seja, o que é que isto nos vai conduzir é que viajar de carro se vai tornando cada vez mais fácil, e isso, digamos, vai também sendo aquilo que se calhar o sonho americano dos anos 50, que era toda a gente ter um carro, ou dos anos 60, já se está a alastrar de alguma maneira também pela Europa, se calhar por outros continentes também. Portanto, e isto depois tem uma implicação, como eu tenho transporte próprio, eu tenho mobilidade, e começa a fazer aquilo que nós falámos ali ao princípio, ou que eu vos mostrei ao princípio, que é torna-se mais atraente trabalhar, morar, fazer compras, cada vez mais longe, porque nós podemos lá chegar, não estamos dependentes do transporte, podemos ir a qualquer hora, podemos regressar quando nos apetece, enfim, e isso vai aumentando cada vez mais a pressão sobre a cidade e sobre as zonas urbanas. Também tem um problema, à medida que nós nos vamos afastando do centro ou dos centros, também vai aumentando a duração dessa viagem, não é? Portanto, e as viagens de carro vão se tornando cada vez mais frequentes. Portanto, o que é que vai tendo? Vamos tendo mais congestionamentos, vamos tendo mais níveis de poluição, uma série dessas coisas, e isso vai sendo cada vez mais preocupante. Bom, hoje em dia, na Europa, não só na Europa, no Brasil vocês também já começam a ter, mas a Europa e talvez a Dinamarca e a Holanda neste momento liderem este processo, até Nova Iorque já está a inverter um pouco esta tendência, que é começar a apostar em modos de transporte suave. A Europa, de uma maneira geral, e nós em Lisboa já temos uma rede que já anda à volta dos 180 km, mais ou menos, a números de hoje. Tencionamos chegar até ao final de
2030 com quase 400 quilómetros de ciclovias espalhadas pela cidade, não necessariamente em espaços dedicados. O que é que significa isto? Significa que são ciclovias apenas reservadas a bicicletas. Como Lisboa é uma cidade com muitos anos de história, tem sensivelmente 900 anos de história, foi sedimentada ao longo dos tempos, portanto tem tecidos urbanos, que são bairros, se vocês quiserem, em que as ruas são menos razoáveis, como em termos de dimensão, como Alfama, Moraria, por aí fora, onde as ruas são mais estreitas, portanto não há essa possibilidade de podermos fazer passar muitos carros e essas coisas todas. Aliás, nem sequer é aconselhável, portanto, até são espaços muito adaptáveis à mobilidade suave, mas de uma maneira geral, todas as cidades europeias têm vindo a apostar, umas com maior intensidade e melhores resultados do que outras, mas nós vamos ter, e também estas coisas, mexer na cidade, tem custos elevadíssimos, não sei se vocês têm uma noção, mas estamos sempre a falar, qualquer intervenção, por muito pouco, por muito pequena que seja, andará sempre na casa dos 7 dígitos. Portanto, estamos a falar sempre de milhões. E temos aqui alguns exemplos, isto é na Suécia, onde basicamente são vias muito no centro da cidade, de alguma maneira, são vias muito dedicadas a transporte suave, com estacionamentos que nós ainda não temos em Lisboa. Ainda temos aqui um bocadinho esta situação que vocês veem aqui, onde o meu ponteiro está a mostrar ou a indicar, que é o abandono de alguns modos de transporte, nomeadamente estes patinetes, de uma forma quase selvagem no meio do passeio, que depois têm implicações para a dificuldade de movimentação dos peões ou dos pedestres para vocês, e das pessoas de mobilidade reduzida, sejam crianças, sejam idosos, sejam pessoas que partiram uma perna, sejam deficientes motores, enfim. E isto começa a criar aqui alguns problemas. Nós estamos a tentar encontrar algumas soluções, porque a cidade de Lisboa abriu a oportunidade a este tipo de transporte a vários promotores, desde a Bolt, por aí fora, e agora há necessidade de regrar um pouco. A própria Câmara também tem uma ação nisto e fornece bicicletas elétricas e não só, mas essas têm estações, portanto, quando nós alugamos a bicicleta, é através do telemóvel, cartão de crédito, o que for, e ele só deixa de contar quando nós entregamos a bicicleta numa destas estações, deste tipo. Aí é desligado o contador, caso contrário ele fica sempre a cobrar. Isso ainda não se conseguiu fazer com este tipo de patinetes, que tem sido mais ou menos um problema. Aliás, só para curiosidade e grande, Lisboa já registrou 2 ou 3 casos de atropelamento com este modo de transporte. A gente achou, e teve problemas, e um deles ainda continua em tribunal, porque um motorista ficou gravemente ferido ao ser atropelado por outro turista, ambos de nacionalidade inglesa, mas enfim, vale o que vale. Depois, enfim, nós vou-vos mostrar também algumas soluções de como se pode redesenhar a cidade ou as ruas, melhor dizendo, tornando-as mais sustentáveis e mais friendly para os peões.
tornando-as até mais agradáveis, não só com mais espaços verdes, que normalmente as grandes cidades ou as megacidades têm-se esquecido um bocadinho, até porque também não têm muito espaço livre e todo o espaço livre é aproveitado para construir em altura, em densidade, que vem trazendo também alguns problemas. Temos algumas, esta por acaso não é de Lisboa, mas quem já esteve em Lisboa sabe que a zona do Castro Dré e de Santos tem muitas destas zonas, pelo menos aqueles que já, e do Bairro Alto também, aqueles que já tiveram por Lisboa provavelmente já terão jantado alguma vez na Rua Rosa, que é totalmente ocupada desta forma. Isto não é uma situação inédita, onde a primazia é dada ao peão e não a nenhum modo de transporte. Aliás, são ruas que estão fechadas a qualquer movimentação, incluindo até o fornecimento e o abastecimento destes restaurantes. Portanto, eles são feitos através de carrinhos que são empurrados, carrinhos de mão que são empurrados pelos distribuidores para levarem os produtos para os restaurantes e por aí fora. Vou-vos trazer aqui alguns casos que são interessantes, quase todos eles europeus, e depois vou terminar em Lisboa, até para vocês perceberem um bocadinho. Esta imagem é de Barcelona, penso que todos vocês são capazes de conhecer, mas houve aqui uma coisa do secretário-geral, que é português, que é o António Guterres, das Nações Unidas, que disse esta frase que é paradigmática: é nas cidades que as batalhas contra as mudanças climáticas serão ou não serão vencidas, isto é, ganha-se essa batalha ou perdemos essa batalha. E isso é muito importante, porque as cidades, como aglomeração, também são emissores, grandes emissores de poluição. Não se tem feito muitas contas à quantidade de toneladas que qualquer cidade faz, enfim, por talvez um bocadinho por, não vou dizer medo, mas para já, porque todos nós temos que viver em algum sítio e se calhar é preferível vivermos em cidades do que dispersos pelo território, mas mais tarde ou mais cedo isto vai acontecer e nós vamos começar a ter cidades que eventualmente serão penalizadas por isso, sobre vários aspectos. Esta é uma solução de Barcelona, que é talvez das soluções mais interessantes. Ela está em execução, não está totalmente feita, mas tem estes três princípios. Quem conhece Barcelona provavelmente já poderá ter experienciado isto, que são os superblocks ou super quarteirões, mais para português, que são desprovidos de carro, são todos no interior, e à volta criarem-se, ou têm-se estado a criar, zonas de baixas emissões e muitas, mas mesmo muitas infraestruturas para ciclismo. Para já, aquilo que está em cima da mesa como forma de plano é esta zona mais antiga, das chamadas Ramblas, e que é a zona baixa, que já tem uma dimensão bastante considerável, já são uns quilómetros ainda, que está em teste até para se ir espalhando a outras partes da cidade, e tem feito aqui um pouco a seleção destes medidores de poluição, portanto, tornando estas zonas de baixa emissão, obrigando de alguma maneira a existirem espaços compartilhados, não só entre os automobilistas e os ciclistas, mas também entre os transportes públicos e os ciclistas, o que às vezes é desconfortável, sobretudo para aqueles ciclistas que ainda não têm muita confiança. Verem atrás de si um autocarro quase colado não inspira muita segurança e às vezes até se dão alguns desastres, mas enfim, as coisas têm que começar por algum ponto e elas vão mudando, não é? Madrid também tem feito o seu percurso.
já começa a ter algumas zonas. Esta é a zona central de Madrid, onde está as Portas do Sol, a Praça Cibeles, essas coisas todas, que toda a gente, quando vai a Madrid, quer ir visitar, o que é sempre bom, porque a Gran Via, essas coisas assim, e já se começam a ter alguns resultados com o simples facto de retirar o trânsito automóvel de algumas ruas e disponibilizá-las apenas para os peões, ciclistas e utilizadores de patinetes e coisas assim do género. Paris fez uma outra filosofia um pouco mais ambiciosa. Eu conheço pouco deste resultado, porque a última vez que estive em Paris já tem algum tempo, foi em 2019, finais de 2019, salvo erro, novembro de 2019, depois estivemos aqui fechados quase que em casa, durante 2 anos, dando aulas, fazendo essas coisas todas, que penso que também vos terá acontecido, mas a aposta de Paris foi transformar a Grande Paris numa cidade de 15 minutos. Eu vou explicar o que é uma cidade de 15 minutos. É uma cidade que, a partir de casa, nós podemos ter espaços de ensino numa distância máxima temporal de 15 minutos, os espaços de trabalho numa distância máxima de 15 minutos, os espaços de saúde, de comércio, de uma série de outras atividades, até mesmo do desporto, ser também numa distância de 15 minutos em termos de tempo na percussão. Enfim, como vocês não são arquitetos, eu vou lançar aqui um nome só, que é para não criar grande fissura nisto, mas já em 76, mais ou menos, qualquer coisa por aí, eu lembro-me, eu ainda estava na universidade, não foi em 76, eu quando fiz a universidade foi para uma década e meia depois, mas um texto de um autor que provavelmente vocês podem procurar, que se chama Rob Creer. Ele já, a propósito de uma proposta que também fez para esta cidade, para Paris, ele já considerava que o tempo ideal para as pessoas andarem na cidade de uma forma confortável eram os chamados 4 minutos, e que daria uma distância mais ou menos percorrível a uma forma de caminhar suave, portanto, sem grande preocupação de correr ou ir num caminhar mais ligeiro. Ele considerava que se percorria Professor, nesse... Sim? desculpa lhe interromper, é só para falar que faltam 5 minutos para o seu tempo, tá? Ok, também já não falta muito. Tá bem. Obrigado. São sensivelmente 400 a 500 metros, pronto. Como vocês veem, o facto de se tornar esta coisa caminhável em muito pouco tempo, o que é que aconteceu? Começamos a ter muitas gerações, sobretudo gerações mais antigas, que estão cansadas já de andar de carro, a utilizar a bicicleta como modo de transporte, ok? Londres também fez o seu percurso e está a fazer o seu percurso. Aliás, foi talvez a primeira cidade que eu conheci, ainda estava eu a fazer doutoramento na UCL, quando Londres chocou o mundo inteiro ao limitar, ou taxar a entrada de carros na City. Era necessário pagar uma portagem, que era caríssima, na altura custava 5 libras, e isso limitou bastante, passou a entrar só nessa área quem tinha essa capacidade financeira para poder levar o seu carro. Mas Londres apostou nestas 3 vertentes: zonas de emissão ultrabaixa, infraestruturas, muitas infraestruturas para ciclismo, e a chamada Rua Escola, que é uma rua que é fechada praticamente.
Também desenvolveu este projeto o LZE, que são então os tais espaços de baixíssima emissão de taxa de carbono e que se centram aqui nesta zona em torno da City e da City of Westminster, perdão. No caso de Lisboa, para terminar, o que é que nós fizemos? Isto é uma fotografia da Almirante Reis, que está agora aqui numa grande polémica por causa desta ciclovia. Já a quiseram tirar, já a quiseram deixar ficar, enfim, andamos aqui numa discussão pública sobre isto, mas aquilo que nós fizemos foi uma dieta, tal e qual como vocês fazem para irem no verão todos elegantes para a praia. Nós fizemos as estradas, portanto tornámos-nos mais slim, com menos faixas, promovemos zonas de baixa emissão e fizemos um incremento grande nas infraestruturas para ciclismo, portanto, em ciclovias. Este é um projeto bastante interessante para quem conhece. A Juliana depois pode-vos contar um bocadinho, porque ela ainda viu isto, não nesta fase, mas no que era o pandemónio da Praça de Espanha, que era um noviário ultra complicadíssimo, quase fazia lembrar um noviário de Tianjin ou uma coisa assim qualquer, ou qualquer outra cidade chinesa, onde entram e saem milhares de carros de todas as direções a todos os segundos, e agora virou isto que vocês aqui veem, com muito menos carros, mais espaços verdes, uma ligação a um parque que se está a construir nesta zona cá em cima, que ainda não está pronto, obviamente. Esta é uma das outras partes que já começa a crescer também, que está a norte, e esta é a grande coqueluche que nós temos, que é estas zonas de emissão reduzida, que é a Baixa. Começámos pela Baixa, e não só aqui pela zona do bairro Alto, mas também aqui a zona de Santos, os bairros mais característicos, como Alfama, por aí fora, mas eu vou-vos mostrar então, são 2 minutos, se me permitirem, antes de terminar. Olá pessoal, tudo bem? André Oliveira. Bom, mais uma vez, vou ver se vocês conhecem quem mora aqui, quem vive aqui, os portugueses e brasileiros e pessoas que vivem aqui. Onde é que eu estou? Adivinha aí? Fácil. Quem mora aqui há muitos anos é fácil. Vamos lá. 10 segundos. Escreve aí. Pessoal, se de repente eu fizer assim com a câmera, tá vendo? Assim, tá? É porque eu não quero filmar ninguém, tá bom? Eu não gosto de filmar ninguém. Eu não me importo que me filmem, mas eu sei que pessoas que não gostam, eu respeito. Então, se eu virar a câmera ou baixar, já ficam sabendo, tá bom? Bom, vamos lá. Eu estou aqui no Saldanha, e vou dar uma voltinha aqui com vocês, mostrar um pouco desse bairro. Porque eu tive que vir aqui resolver umas coisas, uma reunião. Então, aproveito e mostrar para vocês aqui o bairro. Rapaz, aqui eu não quero mostrar. Então, aqui é o mercado, 31 de janeiro, tá bom? Professor, É tipo um mercado Sim. municipal, vamos dizer assim, né? o seu vídeo está travado, só parou na primeira imagem, Tema está aparecendo, dentro tá só o áudio. Mas eu agora não sei como é que eu consigo partilhar. Vai eu ver. Eu vou só fazer a parte. Todos os dias entram em Lisboa 400 mil veículos. É mais de meio milhão de veículos em 20. Estavam a ver ou não? Talvez se o senhor colocar direto do YouTube, porque não está passando, é só o áudio. Deixem-me só descompartilhar e eu vou lançá-lo fora de... Ocean Terrace, condomínio fechado.
Se o senhor não estiver conseguindo e conseguir colocar aqui no chat o link do vídeo, a gente pode passar. Professor, o seu áudio está desligado. Eu já percebi. Eu termino a apresentação e depois no período de perguntas eu partilho convosco o link. Pode ser? Pode sim, então. Pronto, ok. Então vamos mudar de slide. Bom, vamos então para as conclusões ou discussão, como vocês quiserem. Estes são os aspectos que me parece que devemos pensar a cidade, sobretudo tendo em conta os modos de transporte suave, que é a restrição de carros, uma visão de emissões zero, um incremento fortíssimo, dentro da medida do possível, da micromobilidade, uma aposta também grande, que é o que se está a fazer neste momento em Lisboa, no transporte público, sobretudo transporte pesado. Estamos a falar de metro, estão 2 linhas em construção neste momento que vão fechar todo o anel da cidade e começar a ligar para algumas cidades que estão na periferia de Lisboa e tentar tornar os bairros unidades onde começam a ter um princípio muito próximo daquilo que está a ser feito em Paris, que é a cidade dos 15 minutos, sobretudo para a vida de bairro, não é? Começar a, enfim, deixar que as pessoas não sintam a necessidade de se deslocar 30 quilómetros para ir fazer compras, para ir ver um espetáculo ou outra coisa qualquer, tornar isto um bocadinho mais compacto em termos de cidade. Não é criar várias cidades dentro da cidade, mas é criar oportunidades de vida de bairro, o que não significa dizer que não possam existir infraestruturas que sirvam a cidade toda e até a própria área metropolitana. Mas o facto de não estarem todas elas apenas a funcionarem como entidades individuais, isso leva a que não haja grandes movimentos pendulares. Um dos outros aspectos que me parece que são importantes para tornar as cidades seguras, resilientes e sustentáveis são estes: é fornecer acesso aos sistemas de transporte seguros, acessíveis e sustentáveis de uma maneira geral para todos, melhorar a segurança rodoviária, isto é, reordenar e reeducar o transporte individual por carro, reduzir o impacto ambiental nas cidades, isso é importantíssimo, diminuir a poluição, seja ela sonora, seja ela da qualidade do ar, fornecer um acesso mais universal a espaços verdes. Há um incremento muito grande nestes últimos, ou tem havido e ainda está a haver, no caso da cidade de Lisboa, um incremento muito grande na criação de espaços verdes. Dentro da cidade já começamos a ter, nós fizemos aqui há uns 10 anos atrás, uma política que se chamava Uma Praça em Cada Bairro, que teve algum sucesso. Neste momento estamos a criar parques, não um parque em cada bairro, mas num conjunto de bairros, são 3 ou 4, criar parques já com alguma dimensão, com dimensões de hectares, não à semelhança de Monsanto, mas enfim, já com alguma dimensão. Tornar a acessibilidade também mais inclusiva é importante, não só para os idosos, para as crianças, para as mulheres,
enfim, para toda a gente, aumentar o número de cidades que tenham políticas e planos integrados com eficiência de recursos e que consigam ir mitigando estes problemas que têm estado a afetar aqui as mudanças climáticas de alguma maneira também. Estas coisas demoram muito tempo, sobretudo na cidade. Qualquer operação que a gente faça, em meia dúzia de meses conseguimos produzir as ideias, os projetos, mas a sua implementação normalmente demora algum tempo. Eu, quando digo algum tempo, às vezes são anos. Não é muito fácil, só para vocês terem uma ideia. O projeto daquela praça que vocês viram, que era uma rotunda, super rotunda, que era a Praça de Espanha, que é a Praça de Espanha, ela foi feita para aí em 6 meses e a sua implementação demorou, com obra e tudo, quase 4 anos. Enfim, as coisas depois não são tão céleres como nós gostávamos que fossem, mas vão-se fazendo. E deixo-vos estas questões que eu acho que vocês são uma geração que vão tratar destes problemas, não necessariamente na área da arquitetura, mas podem fazer na área do planeamento. Que futuro imaginam para o espaço público ou para a cidade, se vocês quiserem, de uma maneira mais abrangente, e que ações consideram mais adequadas para conseguirem atingir os objetivos que vocês se propõem. E com isto terminava esta apresentação, ficando aqui algum tempo, se quiserem colocar algumas questões, e se eu souber responder, portanto poderei não saber responder, mas pronto. Agradeço sua excelente apresentação e a palestra foi realmente incrível e enriquecedora, professor. E agora vou trazer alguns dos questionamentos que tem aqui no chat. A Tanira Sampaio, ela perguntou: nas escolas de arquitetura e engenharia dos países desenvolvidos, qual é o nível da implantação de uma compreensão de cidades sustentáveis e mais verdes? E há disciplinas específicas para isso? Existe. Bom, vamos lá ver. A Europa sempre teve a preocupação com o ambiente, de uma maneira geral. E ela tem sido um motor um pouco nisto. Nós, em Lisboa, temos, além de cadeiras de paisagismo, de cadeiras relacionadas com o ambiente, mas depois as especializações podem se tornar mais operativas sob esse ponto de vista, mas existe, e essa preocupação cada vez está a ser, ou por outra, estas temáticas cada vez estão a ser mais presentes no cotidiano dos currículos da maior parte dos cursos. Certo. A Kathleen Grala, ela perguntou: como seria a arborização urbana como aliada no aperfeiçoamento de projetos de mobilidade urbana? Desculpe, eu não percebi o princípio. Como inserir a arborização urbana como aliada no aperfeiçoamento dos projetos de mobilidade urbana? Pois, isso depende de cidade para cidade, mas no caso de Lisboa, tem uma obrigação. Aliás, quando foi feito o último plano diretor, ele foi de 2014, mas depois teve uma adaptação quando o Ian Gell veio a Lisboa e foi consultor durante algum tempo do município de Lisboa. Houve uma adaptação ao regulamento em que obriga todos os lotes não podem ser totalmente impermeáveis. Têm que ter uma percentagem, por enquanto ainda é muito pequena, mas tendencialmente ela tenderá a crescer. Todas as novas intervenções que se fazem em qualquer momento da cidade têm que ter uma percentagem de solo virgem. Tem duas vantagens: aumentar a percentagem de estrutura verde municipal
na cidade, portanto, mais plantas, mais árvores, mais flores, mais essas coisas todas, mas também tem uma vantagem que nós detectámos e que levou talvez a essa mudança no regulamento municipal, que é permitir que a água, a chuva, se infiltre, haja um reabastecimento dos aquíferos em subsolo, que é importante, não necessariamente para consumo humano, mas para não deixar apodrecer os solos, que nós já reparámos em algumas zonas da cidade, por estarem demasiado impermeabilizadas, os solos têm vindo a ser empobrecidos e têm vindo a ficar muito degradados. Portanto, estas foram algumas das mudanças, sim, e a maior parte de todas as avenidas, nas avenidas novas e não só, a arborização é uma presença comum, mas mesmo nas zonas mais antigas, eu quando estou a falar até mesmo dos bairros históricos, todos os quintais ou a parte de trás dos lotes, todas elas ainda continuam com muita arborização. Aliás, é interessante às vezes ver uma fotografia aérea e perceber que o interior dos lotes é mais ambientalmente friendly do que as ruas propriamente ditas. Mas a única pena que nós temos disto é que são espaços privados, não são espaços do domínio público, mas contribuem para o equilíbrio da cidade, da qualidade do ar, obviamente que sim. A professora Cristine Machado Schwank fez um questionamento. Repensar a mobilidade, reprojetar as cidades, isso é um movimento que está sendo realizado tendo como foco no novo acordo climático global que foi definido em 2021 na COP22 em Glasgow. Mas como início de solução, acredita-se que isso é como início de solução referente a emissões ou é um movimento que já vem bem antes disso? Talvez ele tenha ganho alguma notoriedade agora, mas é algo que já começou no princípio deste século, só que estas coisas vão demorar sempre o seu tempo, não é? O facto de nós começarmos a introduzir mais transporte público, a primeira grande mudança foi começar a introduzir mais transporte público dentro da cidade. Ainda era, enfim, com autocarros movidos a gasóleo, mas a tentativa era evitar trazer ou fazer entrar na cidade uma quantidade muito significativa. Nós temos na cidade de Lisboa, que é uma cidade de 500 mil habitantes, não é uma cidade muito grande, as cidades europeias não têm a escala. Eu estou a falar cidade, a área metropolitana tem à volta de 3 milhões de pessoas, mas a cidade em si não é uma cidade muito grande, é uma cidade média, se quiserem, em termos mundiais. Mas evitava entrada de muitos carros na cidade. Nós ainda hoje continuamos a ter uma média por dia perto dos 400 mil veículos diários a entrarem e a sair da cidade, que é bastante para uma cidade com estas características, com esta dimensão. Mas pronto, vale o que vale. Mas o repensar a cidade, ela talvez tenha dado um twist quando nós mudámos um pouco de política, que foi passar a desenhar o espaço público. E quando começámos a desenhar o espaço público, e quem tem vindo a Lisboa fica sempre deslumbrado com a qualidade do espaço público que nós temos, teve em conta não desenhar o espaço público, como eu vos disse no princípio, para o carro, mas para as pessoas. E nós hoje temos imensas zonas da cidade em que os passeios, para vocês calçadas, são mais desafogadas, são mais dirigidas para os passeios, são mais qualificadas em termos ambientais, têm mais árvores, têm mais uma série de coisas. Portanto, este tipo de mudança talvez tenha tornado mais evidente para aí a partir de 2008, 2009,
E agora, nestes últimos 4, 5 anos, já se nota que a cidade mudou completamente a sua fisionomia relativamente a isso, não é? O espaço público em Lisboa é dos mais qualificados da Europa, talvez, não vou dizer do mundo, mas da Europa certamente, mas pronto, isto depois cada um vai puxar a brasa à sua sardinha, como nós aqui dizemos. Esses são os questionamentos. Mais uma vez eu agradeço, professor, por Agradeço. compartilhar conosco todos esse conhecimento, esses ensinamentos, e realmente foi muito enriquecedora a sua palestra. Muito Muito obrigado. obrigada. Eu vou pedir desculpa, mas eu vou me ausentar porque necessito e vou mandar o link. Se não mandar por aqui, eu depois, através da professora Juliana, eu partilho convosco e ela depois fará a distribuição por todos vocês para os vossos e-mails. Pode ser assim? Pode sim. Mais uma vez, muito obrigada, professor. E agora Muito obrigado. E tenho eu uma continuação de palestra. Obrigada.